H9, Rádio Bandeirantes. Da União Soviética, bola com Zito. Comando da cadeia verde e amarela. Memória do Esporte. Tal como a literatura de cordel, havia algo mágico em entrar no Maracanã com o meu pai. Era como ir para um mundo onde tudo fazia sentido, onde os problemas do dia a dia se dissolviam no som das arquibancadas, pulsando em vermelho e preto. Meu pai me segurava firme pela mão, mas eu sabia que assim que a bola começasse a rolar, seus olhos estariam fixos em só um lugar, nele, o camisa 10. Zico. Só de pronunciar seu nome, um arrepio percorria a pele. Ele era uma entidade, um maestro, o coração e a alma do Flamengo. E que privilégio foi crescer vendo esse gênio em campo. A maneira como ele dominava a bola, com suavidade e precisão cirúrgica, parecia uma coreografia ensaiada com os deuses do futebol. Seu toque era leve como o vento, mas carregava um peso avassalador, capaz de desmontar defesas inteiras, com apenas um passe. E os gols? Ah, os gols! Eram como pinturas a céu aberto, traçadas com pinceladas de talento e instinto letal. Meu pai dizia que nunca houve e jamais haverá outro camisa 10 como ele. E eu acreditava, como duvidar, vi com meus próprios olhos o Flamengo se tornar gigante sob seus pés. Criado nas ruas de Quintino, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, o garoto franzino que sonhava em brilhar pelo Flamengo tornou-se o maior ídolo da história rubro-negra e um dos maiores craques que o futebol mundial já viu. Mas antes de qualquer estatística, troféu ou feito histórico, o garoto tinha apenas um sonho. O único sonho que eu tinha na vida era vestir a camisa 10, que foi do Dida, que era o ídolo da família. O menino jogava num pequeno time de futebol de salão, formado por amigos e familiares, o Juventude de Quintino. Além dele, Zico passou a praticar o esporte conhecido hoje como futsal no River Futebol Clube, tradicional time de Piedade, onde um dos professores era Joaquim Pedro da Luz Filho, o seu Quinzinho. No River, seu futebol ainda menino chamou a atenção, mas seu primeiro clube de futebol de campo foi o próprio Flamengo, para onde se transferiu aos 14 anos de idade. Quando, em 1967, o radialista Celso Garcia, amigo da família, assistiu uma partida do torneio no River, onde jogava com a camisa do Santos, em que o Galinho marcou 10 gols em vitória por 15-3. Foi aí que Garcia o levou para a escolinha de futebol do clube. Desde os primeiros passos com a camisa rubro-negra, ainda no início dos anos 70, o Maracanã percebeu que estava diante de alguém especial. O talento era evidente, a capacidade de decidir jogos com um passe, um drible ou um chute certeiro logo fizeram a torcida se render ao Galinho de Quintino. Estreou no time principal em 71, em uma partida contra o Vasco da Gama, cujo placar terminou 2-1 para o time rubro-negro, em que o debutante deu o passe para Phil Maravilha marcar o gol da vitória. No entanto, só foi se firmar como titular em 74. O final dos anos 70 e o início dos 80 marcaram uma era de ouro do Flamengo. Zico era o grande protagonista. Ele liderou um time inesquecível, ao lado de Júnior, Leandro, Adílio, Nunes e tantos outros craques, conquistando 3 campeonatos brasileiros e levando o clube ao maior título de sua história, a Copa Libertadores de 1981. Depois de passar por grandes times na América do Sul, o Flamengo viu Cobreloa do Chile chegar à final da competição. Foram 3 jogos. O primeiro realizou-se no estádio do Maracanã e o segundo no Estádio Nacional em Santiago. Como as 2 partidas terminaram empatadas, sendo uma vitória para cada lado, 2-1 para o Flamengo no Rio e 1-0 para o Cobreloa em Santiago, o terceiro jogo foi realizado no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, onde o Mengão venceu por 2-0 com os 2 gols dele, Zico, assim levantando pela primeira vez a Copa Libertadores. Cruzou, buscando o Zico, entrou Mário Souto, fez o 4 com defeito, a bola sobrou de Adílio, atenção para Zico, cortou para Adílio, entra para cortar, Mário Souto recupera Adílio, Andrade tocou para Zico, bateu pro gol, é gol! Gol! Bandeirantes! Uma chance realmente muito grande para o Flamengo. Olha Zico por ali. Passou pela bola Leandro. Bagana formada dentro da grande área. Grande chance para o Mengo. Olha o Zico. Vai bater pro gol. Gol!
Guarda ele! Na sequência, atravessou o oceano. Em uma atuação irretocável, derrotou o temido Liverpool por 3-0 no Japão, tornando-se campeão mundial. Um título especial, uma taça que mudou a história do clube. Um time obviamente estrelado, porém que já sabia algumas informações do seu adversário. Não, a gente tinha as informações todas através de revistas e jornais. Graças ao grande Jário dos Santos, que era um auxiliar do Coutinho. E depois foi espião da seleção brasileira durante muito tempo. E ele tinha tudo da Europa. Ele tinha todas essas informações. E passou tudo isso pro Carpegiani. E aí a gente tinha informações, quem jogava, como jogava, da forma. Porque nas revistas mesmo você tem desenhos ali e tal. E a gente tinha, eu já tinha jogado contra aqueles ingleses, devia ter uns 4, 5 ali do Liverpool, que era da seleção inglesa, da seleção escocesa. O melhor jogador da seleção escocesa, que era o Dalglish, que era do Liverpool. E literalmente um passeio de bola, 3-0. E eles tinham acabado de ganhar a final do Real Madrid. Talvez eles, quando acordaram, já não dava mais tempo, né? O primeiro tempo foi um passeio tremendo, e foi 3. E aí também, final de temporada, os caras com medo de levar mais. A gente, então deixa eles lá, a gente fica por aqui também, deixa passar o tempo, Se eles vierem, a gente volta atacado. Eram tempos em que o Maracanã pulsava como nunca. Cada vez que Zico tocava na bola, a torcida se levantava. Seus gols de falta beiravam a perfeição. Sua visão de jogo parecia mágica. No maior templo do futebol, ninguém brilhou tanto quanto ele. O Galinho se tornou o maior artilheiro da história do estádio, com 333 gols marcados. Não apenas números, mas momentos que estão eternizados na memória do torcedor. Na final do Brasileirão de 80, marcou na vitória por 3-2 contra o Atlético Mineiro. Em 82, uma história peculiar, algo que define o que Zico era, contada na voz do gigantesco goleiro Raul Plasma. Eu tava com um problema na coluna, até operei da coluna depois, e no jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, eu não ia jogar. Eu joguei o primeiro aqui, no empate de 1-1, cheguei no quarto, falei pra ele, eu tava no quarto com ele, no apartamento com ele, falei que não ia jogar. Ele falou, que é isso, cara? Eu falei, não, tô ruim, não posso. Aí chegou o Leandro, no quarto entrou, aí ele grita, peixe frito, o velho tá pipocando. Eu falei, que pipocando, cara? Tô ruim, já vinha há muito tempo protelando isso aí. E aí ele falou assim, não, você vai ter que jogar, você não sei o quê. Eu falei, mas tem um Cantarelli aí. Não, eu sei que o Cantarelli é bom pra caramba, mas o Cantarelli tem um tempão sem jogar, Raul. Não, joga, você está no ritmo, o goleiro é outra coisa. Então, no dia seguinte, ele falou comigo assim, consegui entrar em campo, ele tira a braçadeira, que não era nem braçadeira, era esparadrapo, cara, que pobreza, cara. Pra mim, no túnel. Eu falei, pra que é isso? Você tá merecendo. Aí eu viro pra ele e digo assim, então faz o gol. Porque se vocês fizerem o gol, aí pus no plural, se vocês fizerem o gol, a gente sai daqui campeão do Brasil mais uma vez, porque eu não vou tomar nenhum. No terceiro jogo, ele tentou novamente, mas Raul não aceitou e ele, Zico, decidiu sem balançar a rede. Aí volta pro terceiro jogo, ele faz a mesma coisa, tira o esparadrapo, vai me dar, eu falei, fica, não deu liga, cara. Aí ele vira pra mim assim, mas tá valendo, né? Tá valendo? Eu falei, porra, outra vez, cara? Vocês não fizeram o gol, pô. Jogo 180, não acabou ainda. Eu falei, tá bom, não vou tomar nenhum gol. Agora vê se você faz o seu gol. Ele vira e já deu entrevista sobre isso, por isso que eu tô contando aqui. Eu não vou fazer, quem vai fazer é o Nunes com o meu passe. Ele dá o passe e o Nunes faz o gol, 1-0. Só isso aí já responde por que o Zico é o Zico, porque ele era o arco e flecha. E foi exatamente assim como ele disse. Passe do camisa 10, gol de Nunes. No ano seguinte, em 83, um feito inalcançável. No Maracanã, um recorde de público de uma partida do Campeonato Brasileiro. Em 29 de maio, 155.235 pessoas foram ver a final do torneio. 3-0 em cima do Santos. O Galinho tinha que deixar o dele. E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem Zico no Maracanã? Agora
A idolatria que ultrapassou fronteiras. Se o Flamengo era sua casa, o mundo também se rendeu a Zico. Comparado, inclusive, com Maradona pelo mesmo Raul. Como o Maradona era mais... Ele acha que o Maradona é melhor que ele. Ele acha. O Maradona é mais habilidoso, mas o Zico é mais contundente que ele. Com tudo que o Maradona fez, maravilhoso, gol e tal, mas o Maradona fez gol de mão também e tal. O Zico não precisou da mão para fazer gol, só dos pés e a cabeça. Comparado também a Lionel Messi, pelo meia Alex. Pode pôr o Zico com qualquer um, o meu é o Zico por preferência. Eu gosto do Zico. Não que o outro que vai ser colocado com ele não seja bom. E eu acho que essa é a maior discussão. Que o Messi merece todos os prêmios é indiscutível. Agora, se ele teve o melhor ano ou não, acho que nem vale a discussão. O que o Messi causou em muita gente, o Zico me causou. E tá beleza. Os prêmios do Messi, os títulos do Messi, tudo aquilo que o Messi representa, ninguém vai discutir isso. Nós estamos falando de preferência. Se o Zico tá na discussão, eu coloco o Zico. Talvez desvalorizado, segundo Edmundo. O grande diferencial do jogador brasileiro é a liberdade de expressão. Do Garrincha ir lá e deixar a bola aqui. O europeu já fez isso aonde? Se o Zico fosse europeu, era depois do Pelé o melhor. Eu não tenho dúvida. Mas é nosso, é produto nosso. Não serve, entendeu? E Craque Neto define a importância de Zico para os admiradores do futebol nos anos 80. O Zico representa, não só para mim, mas para minha geração, a unanimidade é o Zico. Na verdade, quando criança, eu assisti o Canal 100 para ver o Zico no cinema, naquela tela maravilhosa do cinema lá em Santo Antônio de Posse, e eu poder ter sido agraciado de virar amigo dele, de jogar contra ele, né, de ter a camisa dos 90 anos do Flamengo ser presenteada, que ele me deu de presente. A verdade, o Zico, no meu ponto de vista, se você perguntar para 10 ex-jogadores vai dizer que o Zico é unanimidade. Na verdade, o Zico, para mim, depois do Pelé, é o maior jogador brasileiro. E a maior admiração de todas, de um rival, do grande ídolo do outro lado, simplesmente Roberto Dinamite. O Zico, para mim, é o maior jogador da minha geração. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Zico. Eu não chamo o Zico de Zico, eu chamo o Zico de Galo. E ele não me chama de Roberto, me chama de Bob. Então, é uma relação, assim, diferente. Não é de respeito a outras gerações e tal, ou de criticar alguma coisa. Mas a gente brinca o seguinte, a gente não precisava falar mal um do outro para ter 100 mil, 150 mil no Maracanã. Camisa 10 na Gávea. Ele tem uma dinâmica física rica e rítmica. Seus reflexos lúcidos, lançamentos, dribles desconcertantes. Eterno, esse é Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, a chama que incendiou corações e transformou a camisa 10 em um manto sagrado na Gávea. Depois dele, todo jogador que vestiu esse número carregou um fardo, um peso quase insuportável, porque o padrão que ele impôs foi de outro planeta. A camisa 10 do Flamengo não é apenas um número, é a lembrança de um tempo em que o futebol era arte pura, em que um menino franzino de Quintino encantava multidões e mostrava que talento, dedicação e amor à camisa podiam mudar a história de um clube. E assim como a poética literatura de cordel, quando vejo meu filho vestindo um manto sagrado e perguntando sobre aquele tal de Zico, sinto o mesmo brilho nos olhos que meu pai tinha. Porque Zico não pertence só ao passado. Ele vive em cada chute que uma criança dá numa pelada, em cada grito de gol no Maracanã, em cada torcedor que entende que o futebol é mais do que um jogo. É emoção, paixão, identidade. Obrigado, Zico, pelo Flamengo, pelo futebol, por ter sido exatamente quem você foi. Obrigado por fazer parte de nossas histórias, por nos dar lembranças que jamais serão apagadas. Se hoje o Flamengo é gigante, é porque um dia você decidiu vestir essa camisa e honrá-la como ninguém jamais conseguiu. Olha o Zico chegando! Zico é o rei dos humildes, glória do manto sagrado, Deus do povo rubro-negro, luz que brilhou nos gramados, todos se curvam ao
acrescenta anos de amor e de fé, multiplicando milagres com a bola no pé. Dale, Galinho!